E caso você queira ser anunciante do Radar de Notícias, o programa mais tradicional de Guarulhos, completa agora em 2024, 35 anos no ar, faça contato com o nosso comercial. Conosco, gentilmente, nos atende Maurício Colim, ele que é diretor titular do Ciesp Guarulhos. Vamos falar muito aqui sobre indústria. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que eu possa contribuir aí com o programa de vocês. É sempre importante, o Radar de Notícias procura diversificar a pauta, né? A gente fala bastante de política, mas também as entidades representativas como é o Ciesp tem que também estar aqui para ajudar no debate público, essa é a nossa missão. Colim, você esteve aqui recentemente, foi 18 de outubro, você esteve aqui conosco no Radar falando sobre uma pesquisa que o Ciesp estava realizando para poder identificar o potencial econômico das regiões de Guarulhos. Já tem algum resultado dessa pesquisa? Então, vai sair agora no primeiro trimestre, né? A primeira parte, não sei para quem participou e acompanhou, ela no segundo trimestre do ano passado, em abril, maio, nós fizemos um estudo socioeconômico de toda a região, Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mariporã, para identificar o perfil da nossa região com foco em indústria e desenvolvimento. Então foi feito esse estudo, aí eu comentei no Radar que a gente estava fazendo a pesquisa, que foi a segunda fase. Saiu a pesquisa, entregamos, os dados estão sendo todos analisados, vão ser compilados e vai dela estratificar os potenciais da nossa região. Tanto para a indústria, como para o emprego, para a academia, enfim. E aí, a partir de maio, eu devo convocar universidades, né, a academia, o governo e outras entidades. A Triple Hélice é um conceito que envolve o mercado, enfim, o setor produtivo, o poder público e a academia, né? Isso. Mas eu vou ver de incluir aí também alguns sindicatos, para que a gente possa estratificar desse estudo e dar aí um norte para as indústrias novas que podem vir, para a academia, aquilo que as indústrias necessitam. Vai ser a próxima etapa, que deve ser lá para abril ou maio. Tá certo. Quando sair os resultados, certamente a assessoria de imprensa do Ciesp vai divulgar. Aliás, mandar um abraço para o Paulo Manso, ele que me mandou seu artigo para eu ler, para eu ficar inteirado. E aí você volta aqui para compartilhar com a gente, tá? Com certeza. Agora, eu lembro que eu comentei contigo no dia que o governo atual, o governo federal, anunciou um investimento de 300 bilhões, um plano para a nova indústria, né? Até fiz contato contigo para perguntar qual que é a participação do PIB da indústria na cidade de Guarulhos. Você me precisou que está ali entre 25% e 30% nos últimos 3 anos até 2022. E eu li no seu artigo que a nível nacional é 15%, até menor, é metade. Isso. Né? E eu queria saber, te convidar aqui para que você possa comentar sobre esse plano, qual que é a sua impressão como empresário industrial, mas também como presidente de uma entidade que representa essa categoria. Sim, esse plano, né, essa política industrial lançada pelo governo federal, que chamou Nova Indústria Brasil, a gente está classificando aí como uma sigla, o NIB, né, ele é um plano interessante, né, nós não podemos negar que é importante que ele foi lançado, né, mas nós temos aí na indústria grandes problemas, né. Nós temos a questão da desindustrialização, que já está há bastante tempo rodando, nós temos aí o problema que o Brasil ele cresce a passos curtos, apesar de ter ido bem esse ano, né? Nós temos aí uma dificuldade com a competitividade, então a gente espera que esse plano venha para ajudar a indústria a ter um melhor desempenho e a se posicionar melhor no mundo. Então eu acho que é bem positivo, há questões a melhorar nele, mas eu gostei que foi lançado um plano. Eu li no seu artigo que você defende muito que o pequeno e médio industrial também tem acesso a esse financiamento, porque assim, gente, são 300 bilhões em subsídios, em financiamento até 2026, né? Prazo aí de aproximadamente 2 anos, e a gente espera que chegue também a Guarulhos, né? Não, chega a nível nacional, né? O que ele precisa, o plano, ele precisa ter algumas métricas e ele precisa ser melhor esclarecido como o governo vai administrar esses recursos que podem ser disponibilizados para as indústrias. Quando eu falo de chegar na pequena e média, é que normalmente as grandes corporações, os grandes grupos, eles têm um acesso mais fácil e direto à disponibilidade desse dinheiro. Agora, vale ressaltar uma questão aqui. Esse dinheiro não é subsídio. Esse dinheiro é emprestado. Esse dinheiro não sai do dinheiro público. As pessoas precisam ter isso muito claro, porque há uma discussão muito grande. São 300 bilhões, só que são 300 bilhões distribuídos em 4 anos. São 75 bilhões por ano. Que ele sai, um dos locais que ele sai é do FAT, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador. Certo. Esse dinheiro vem para nós como empréstimo, não como subsídio. Nós temos que
pegar e pagá-lo. E é uma outra crítica minha. Ele vem a um juros de TJLP, que é muito alto. Para quem precisa crescer, desenvolver e investir para gerar novos empregos, para ser mais competitivo, a indústria crescer, precisa ser um dinheiro mais barato. Essa é uma crítica importante. Tá, vamos lá, José Cardoso. A Ciesp tem algum plano para atrair novas empresas para o município de Guarulhos? José Cardoso aí na audiência. José, o Ciesp, nós não temos um plano, porque nós atuamos diretamente a acolher todas aquelas indústrias que procuram as cidades onde nós estamos, que é Guarulhos, Arujá, São Isabel e Mariporã, para tentar facilitar a escolha dele do local e os trâmites para que ele se instale. Esse é o principal papel do Ciesp, né? Nós não criamos um plano para isso, já está no nosso DNA ajudar as empresas, então não há necessidade de um plano específico para isso. Isso faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de cada cidade. Cada município, né? Bom, o Plano Nacional anunciado aí pelo governo federal, ele prevê um investimento em 6 áreas, né? Agroindustrial, digital, saúde, bem-estar nas cidades, bioeconomia na transição energética e defesa também. Você acredita que parte desse recurso, a característica industrial da cidade de Guarulhos, ela terá acesso a isso? Então, essa é uma cobrança que a nossa entidade está fazendo, que é uma crítica minha no artigo que você leu, que o quê? Em Guarulhos, se você pegar, em torno de 90% das indústrias de Guarulhos são pequenas e médias indústrias, não são grandes indústrias. Olha, vou me atrever a chegar até um pouco mais de 90%. Essas indústrias precisam ser contempladas, e esse é o meu papel, enquanto representante do Ciesp e do Ciesp estadual, de fazer com que o governo crie, dentro dessa política que ele chama de Nova Indústria Brasil, mecanismos e ferramentas que facilitem para que essas pequenas e médias indústrias tenham acesso. Por quê? Esse dinheiro vai estar na mão de BNDES e FINEP. O BNDES, quando você vai procurar um recurso, só grandes empresas têm acesso direto ao BNDES. As pequenas e médias empresas, elas vão via um agente financeiro. Quem é o agente financeiro? O banco. As grandes empresas já têm o caminho prontinho direto para chegar lá, né? Aí quando você vai procurar o banco, o que o banco faz? O banco chega para mim e fala, não, BNDES não. Eu tenho uma linha aqui específica. Então ele dificulta... Mas é mais cara. Isso, e ele dificulta o meu caminho de chegar ao BNDES. O governo precisaria criar dentro desse plano uma política de incentivo que facilite, com menos burocracia, que as pequenas e médias indústrias tenham acesso. Eu acho que essa é a cobrança que as entidades precisam fazer, a sociedade precisa fazer. O José acabou de falar, né, do plano. José, te mandou um abraço ali também, o Djalma Freitas. Obrigado, Djalma. Eu acho que a sociedade pode cobrar, porque quem está assistindo o teu programa tem que entender que ele pode ter acesso ao vereador dele, para chegar no deputado dele, para que o deputado chegue no Congresso e lute para que isso chegue para as pequenas e médias indústrias, que são as maiores geradoras de emprego em qualquer lugar do mundo. Aí a importância do município ter mais deputados federais, né, para poder fazer essa interlocução com Brasília. Atualmente só tem um, que é o Alencar Santana, que inclusive deverá ser candidato a prefeito da cidade. E quem sabe agora vai ficar até sem nenhum deputado. Olha só a realidade. Né? Pode ser. Vai saber o que vai acontecer na eleição. Exato. Mas é importante, uma cidade gigantesca como essa, ter mais representantes para buscar recurso em Brasília. Né? Você vê, nós conversamos do PIB. Você mesmo citou no começo aqui. O PIB de Guarulhos, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, que são polos industriais no país, representa acima de 20 pontos. Quando você pega a realidade nacional, são 15, mas é um número substancial. Você compara, tem o Plano Safra, você falou dos 300 bi. O Plano Safra, que é para o agrícola, é 360 bi por ano. Por ano. Para a indústria, é 75 bi por ano. O PIB, a indústria tem participação de 15%. Safra tem 6%. Então, enquanto nós contribuímos com 15% de todo a agrícola, é 6%. Aí eles têm 360 bi por ano, eu tenho 75. Não tem coerência nisso. Então, mas você está vendo como é que é a articulação política, né? Exatamente. O agro tem uma baita de uma bancada lá na Câmara Federal que faz com que force a política pública a atender mais esse segmento da sociedade. Exatamente. Agora, sim, há também críticas a esse modelo de gestão ou de investimento, dizendo, o Estado é que está querendo fomentar a indústria, isso não dá certo e tal. Mas, assim, é verdade. Isso é verdade, mas se você começar a olhar a economia americana, os Estados Unidos, que é o maior país mais capitalista do mundo, é o grande líder econômico mundial, e a própria China, o Estado investe muito para fomentar a sua indústria.
e as suas áreas mais estratégicas, né? Sim. Estados Unidos, China, Japão, Coreia, Alemanha, são países que não investem, não estou menosprezando os 75 bi. Quando eles falam de tri e de dólares, não é de reais. Eles investem para quê? Para que a indústria... E lá é com subsídio, viu? Diferente do Brasil. Eu gostaria muito de frisar no teu programa para quem está assistindo. Não é subsídio esse do governo, é empréstimo. Deveria ser. Mas é empréstimo. Por quê? Às vezes as pessoas ficam pensando... Eu li artigos de alguns especialistas, economistas, gente falando que sequer deram uma olhada no plano e chamando que a indústria está sendo subsidiada. Não. Estão deixando um dinheiro do Fundo de Amparo do Trabalhador, que está lá, para que a indústria pegue emprestado e pague a juros para poder investir para melhorar o ambiente industrial do país. Tentando facilitar, né? Então fica essa reflexão, viu, gente? Essas principais potências do mundo, elas ajudam sim a desenvolver a sua indústria nacional. De repente o que muda é a maneira, a forma e a competência, a eficiência, como isso é feito, né? Sim. Agora, o que você está achando da gestão do Geraldo Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio, além de ser vice-presidente? Puxa vida. Eu diria assim, que está dentro do contexto onde ele está inserido, né, que é o Alckmin dentro do atual governo, eu diria que está razoável. Até porque é o seguinte, o plano é importante, por isso que eu diria, tá bom. Poderia estar ótimo, porque ele é uma pessoa que tem conhecimento para isso, para criar um plano melhor. Nós precisamos de um plano dentro dessa política para que ele saia bem mais claro, que ele busque contemplar também menor juros, que ajuda na competitividade, menor taxa de câmbio, menor taxa tributária. Tem várias coisas que deveriam estar inseridas dentro dessa política industrial, para aí sim a gente falar uma nova indústria Brasil, mais competitiva, né, que ela possa se tornar de maior potencial de empregabilidade. Eu acho que isso seria importante para o nosso país dar uma deslanchada. Então, acho que ele pode melhorar sim, mas tá bom. Eu vou responder isso para você. Djalma Freitas, boa noite. Temos muitas empresas em Guarulhos fechando as portas. É verdade, Djalma. Agora, o nome do artigo, viu, gente? Para quem quiser ler o artigo do Colim, provavelmente vai estar publicado também no site lá do CIESP Guarulhos, é Ressalvas e Sugestões para a Nova Indústria Brasileira. É bem bacana, tem bastante conteúdo. Eu li rapidamente antes de começar o programa, eu vou até reler para discutir com você se a gente acha algum tema lá. Agora, já que conversamos sobre o Geraldo Alckmin, né, que é o vice-presidente da República, o CIESP é uma entidade de classe, mas também participa dos debates públicos da cidade. Sim. Eu lembro muito que o Pedro Notário, inclusive, sempre que mencionava o debate da taxa do lixo, parabenizava você, porque foi uma das vozes pela entidade a se colocar contra e pedir uma reflexão maior, né, da classe política. E esse ano tem eleição, teremos a substituição do atual prefeito, será eleito um novo prefeito ou uma nova prefeita, vereadores e tal. Como que você imagina que deverá ser a participação do CIESP nesse debate político da cidade? Olha, não vou nem te perguntar se você apoia ainda, viu? Mais para frente eu vou perguntar. Não, desde que eu iniciei o meu trabalho voluntário dentro do CIESP, eu não me dediquei só à indústria, eu sempre me dediquei à sociedade onde eu estou inserido, onde eu ganho meu pão, onde eu me envolvo com pessoas, onde eu passo a maior parte do meu tempo. Então, assim, eu sempre vou estar à disposição. Hoje nós recebemos no CIESP Eloy Pietá. Foi o primeiro pré-candidato? Pré-candidato? Pré-candidato a nos procurar. Nós começamos a discutir. Hoje nós falamos de mobilidade, eu falei de educação, eu falei com ele sobre saúde. Por quê? Não é só, como ele fala, eu vi ali algumas mensagens do pessoal que está assistindo o teu programa, falando de incentivo fiscal, de trazer indústria, das indústrias que estão fechando. Nós, do CIESP, não temos um papel somente voltado a bandeiras e a lutas pela indústria. Não. Nós temos uma responsabilidade social onde nós estamos inseridos e nós sabemos que está tudo entrelaçado. Tudo que o meu funcionário precisa está precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Então, eu acho assim que nós vamos sempre estar defendendo. Se for da taxa do lixo, hoje eu comentei no bate-papo com o Eloy, que é o seguinte, falta melhores estudos dentro da nossa cidade. E não é desse governo ou do governo anterior, é desde que eu estou aqui. A taxa do lixo, nós só conseguimos convencer o Guti porque nós mostramos dados, informações mostrando que o valor que havia disponibilizado para o recolhimento, classificação do lixo, enfim, para a coleta, era o suficiente. E ele entendeu. Entendeu? Por quê? Nós estudamos o quê? Várias cidades no estado de São Paulo
que tinha uma relação área, pessoas e valores. Então, acho que Guarulhos precisa passar por isso. A saúde de Guarulhos, muitas vezes falam assim, ela poderia ter um maior número de UBS. Eu não sei se precisaria ter um maior número de UBS. Precisaria ter uma melhor gestão. Uma gestão melhor. Posicionar, por exemplo, Estou de acordo, inclusive a Carla também está de acordo ali, porque tem muitos, são 60, 59, 60 e alguma coisa, UBS que tem a cidade. Sim. É bastante. Sim, eu falei para o Eloy o seguinte, né? Muitas vezes falando da política educacional. Como é que eu vou saber se eu preciso de mais creche, se eu preciso de mais escolas para o ensino médio? O que eu preciso? Eu acho assim, você tem que atuar, hoje tem tantas ferramentas, quantas pessoas estão grávidas naquela região? Então, naquela região vai nascer 1.000 crianças daqui 9 meses. Daqui 2 anos, elas precisam ir para uma creche. Você tem 2 anos para fazer seu plano e montar uma creche naquela região. É tão simples. Isso é política pública com evidência. Você tem que fazer a política pública importante, mas com evidência, né? Isso, gestão. Hoje você tem a inteligência artificial à disposição, que você tem N ferramentas que conseguem mapear sobre várias óticas. Eu não preciso ir pesquisar se o IBGE está falando que ali tem crianças... Não, já está tarde. O IBGE identificou aquelas que nasceram. Eu tenho que atuar antes. Vou mais longe. Começa a olhar o cartório. Começa a ver onde as pessoas estão se registrando. Para você fazer um trabalho de planejamento e gestão. E não é difícil isso. Aí, seu Maurício Colim está com o perfil de ser vice-prefeito aí da cidade. Colim, 18h30, vamos ter que encerrar esse bloco. Ainda hoje a Márcia Tasquete, vereadora, e também o Virgílio Rocha. Algum ponto a destacar mais? Não, eu quero só dizer o seguinte, que dentro dessa questão de política pública, o CIESP sempre vai tentar atuar pensando em todo o entorno onde nós estamos inseridos. A indústria tem esse papel e é isso que nós vamos fazer na cidade de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mariporã. Nós nunca vamos nos furtar, entendeu? Acho que esse deve ser realmente o papel das entidades de classe. E todas elas, inclusive a OAB, a ACE, tem que ter essa representação social também, porque é daí que surgem os grandes debates e contribui com o debate público, tá? Sim. Obrigado, até uma próxima. Fico com o convite Obrigado para a gente você. falar um pouquinho mais para frente aí, viu? Obrigado. Produção, rápido intervalo, na sequência, Virgílio Rocha.